E então, em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral finalmente chega à costa brasileira, mais precisamente em Porto Seguro. A partir desse momento, o destino dessa vasta terra se entrelaça ao Reino de Portugal, tornando-se uma colônia. Porém, a verdadeira história do Brasil não começa aqui. Muito antes, cerca de 22 mil anos atrás, os primeiros seres humanos já pisavam nesse solo, longamente desconhecido pelos europeus. A chegada dos portugueses em 1500 apenas inicia uma nova fase, a colonização europeia. Mas já havia acordos no ar, como o Tratado de Tordesilhas, assinado em 7 de junho de 1494 entre o Reino de Portugal e a Coroa de Castela, dividindo as terras que sequer haviam sido descobertas. Era como se o Brasil já estivesse desenhado num mapa invisível, aguardando apenas o momento certo para ser oficialmente encontrado. Em 1534, Portugal decide agir. Com a crescente ameaça francesa, que não cessava suas investidas, o território precisava de proteção. Surge, então, o sistema de capitanias hereditárias, dividindo a terra em 15 grandes lotes, cada um formando as 14 capitanias. Maranhão, em 2 partes, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Cada uma dessas capitanias era administrada por capitães donatários, pessoas ligadas de alguma forma à nobreza portuguesa, fossem militares, comerciantes ou nobres. Eles recebiam a responsabilidade de povoar, defender e explorar seus lotes. A propriedade, no entanto, permanecia nas mãos do rei de Portugal. O desafio era grande. Apenas as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperavam, enquanto as demais enfrentavam obstáculos severos. O fracasso do modelo se concretizou em 1548, quando ele foi abandonado e substituído pelos governos gerais. Nesse novo sistema, as capitanias não deixaram de existir, mas foram centralizadas sob a administração de um governo geral, que subordinava os donatários a um governador geral. 1 ano após essa mudança, Salvador é fundada, tornando-se a primeira capital do Brasil. Porém, as ameaças estrangeiras persistem. Em 1555, os franceses invadem a capitania de São Vicente e fundam a França Antártica na Baía de Guanabara, uma tentativa ousada de desafiar o domínio português sobre essas terras. Na sequência dos eventos em Guanabara, no ano seguinte, a capitania da Baía de Todos os Santos deu origem à capitania de Itaparica. 10 anos mais tarde, em 1566, surge a capitania de Paraguaçu, o do norte, que abrangia desde a capitania da Baía de Todos os Santos até a capitania do Maranhão, e o governo do sul, que englobava as capitanias de Ilhéus e Santana. Em 1574, nasce uma nova capitania, a da Paraíba, criada a partir da capitania de Itamaracá. No ano seguinte, os franceses foram finalmente expulsos do Rio de Janeiro, após anos de resistência. Já em 1578, a morte do rei de Portugal, Dom Sebastião, marca uma nova virada nos rumos do território brasileiro. O Brasil, que até então se encontrava dividido, foi reunificado em 1580, quando Portugal se uniu à Espanha naquilo que ficou conhecido como a União Ibérica. Sob esse novo domínio, o território brasileiro passa a ser administrado pela coroa espanhola. No período de 1590, a capitania de Sergipe del Rei foi criada, derivando da capitania da Baía de Todos os Santos. Paralelamente, por volta de 1560, as chamadas entradas começaram a ser organizadas no norte e nordeste do país, enquanto as bandeiras ganhavam força na região de São Paulo. Essas expedições eram formadas por capitães-mores, acompanhados por grupos compostos de uma dúzia de homens brancos, 300 a 400 mamelucos e às vezes até 2.000 índios. Eram os temidos bandeirantes, figuras centrais na expansão do território colonial. Em 1593, a bandeira de Antônio Macedo e Domingos Luiz Grau estendeu as fronteiras da capitania de São Vicente, ocupando a margem leste do rio Tocantins. Já em 1599, as capitanias do Maranhão, Ceará e Rio Grande foram unificadas, formando a capitania do Rio Grande. Enquanto isso, a capitania de Santo Amaro avançava pela margem esquerda do rio Tietê, e 3 anos depois, suas expedições alcançaram a região que hoje conhecemos como Bolívia.
Em 1607, a bandeira liderada por Manuel Preto e Belchior Dias avançava rumo ao sul do Brasil, explorando novas terras e ampliando o domínio colonial. O território da Capitania de Santana continua a se expandir, e em 1611, a Capitania do Ceará é criada a partir da Capitania do Rio Grande. No ano seguinte, uma invasão francesa atinge a região do Maranhão, onde é fundada a colônia francesa, a França Equinocial. Como consequência, a Capitania do Ceará perde parte de seu território. Em 1616, com a expulsão dos franceses, surgem duas novas capitanias, a do Maranhão e a do Grão-Pará. Já em 1619, a Capitania de São Tomé é extinta e seu território é anexado à Capitania do Rio de Janeiro. Em 1621, o Estado do Maranhão é criado e o Brasil é oficialmente dividido em dois estados. O Estado do Maranhão, que abrange as capitanias do Grão-Pará, Maranhão e Ceará, e o Estado do Brasil, que inclui as outras capitanias. Naquela época, o território da capitania do Grão-Pará já se expandia em direção ao sul, alcançando o que hoje é a região do Amapá. Em 1624, as capitanias de Santo Amaro e Santana são anexadas à capitania de São Vicente e é criada a capitania de Itanhaém. No entanto, em 1630, os holandeses invadem a capitania de Pernambuco, estabelecendo-se com força. Em 1632, a bandeira de Bartolomeu Bueno da Silva explora a região do Triângulo Mineiro e a margem esquerda do Rio São Francisco, enquanto a bandeira de Raposo Tavares e Manuel Preto se encarrega de conquistar o Mato Grosso do Sul, destruindo missões espanholas e ampliando o território de São Vicente. Ao mesmo tempo, no norte, a capitania do Grão-Pará consolida seu domínio sobre a margem direita do Rio Xingu. No ano seguinte, Raposo Tavares avança sobre a costa do Rio Grande do Sul, consolidando o território colonial. Em 1633, os holandeses tomam as capitanias do Rio Grande e da Paraíba, e os bandeirantes de São Vicente avançam para a região do Mato Grosso. Em 1635, os holandeses invadem o Ceará, enquanto a capitania de Itanhaém expande seu território no Vale do Paraíba. O avanço holandês continua em 1637, quando conquistam a capitania de Sergipe del Rei. Nesse mesmo período, Pedro Teixeira lidera uma expedição que explora a Amazônia até o Peru, ampliando as fronteiras da capitania do Grão-Pará. No ano seguinte, Raposo Tavares lidera uma nova bandeira, que conquista a República do Guairá, localizada no atual oeste do Paraná, incorporando essa região à capitania de São Vicente. Em 1641, os holandeses invadem o norte da capitania do Maranhão, marcando mais uma tentativa de domínio estrangeiro sobre o território brasileiro. No entanto, 3 anos depois, em 1648, são finalmente expulsos. Nesse mesmo ano, a bandeira de Jacques Félix expande o território da capitania de Itanhaém, conquistando vastas áreas inexploradas pertencentes às capitanias do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em 1652, o estado do Maranhão é dissolvido e a bandeira de Raposo Tavares avança, conquistando o território de Rondônia para a capitania de São Vicente. Em 1654, os holandeses são definitivamente expulsos do Nordeste brasileiro e o estado do Maranhão e Grão-Pará é fundado, com sua capital estabelecida em São Luís, enquanto a capital do estado do Brasil permanece em Salvador. No mesmo ano, várias capitanias são recriadas, como a do Ceará, subordinada ao Maranhão, e as do Rio Grande, Pernambuco, Paraíba, todas subordinadas a Pernambuco. A capitania de Itamaracá também é recriada. Em 1656, ao sul do rio Paranapanema, surge a capitania de Paranaguá, consolidando o controle português na região. Em 1659, a capitania do Ceará passa a ser controlada por Pernambuco. Em 1665, é criada a capitania de Ilha Grande de Joanes, na ilha de Marajó. 2 anos depois, em 1667, exploradores da capitania de Pernambuco invadem terras da capitania do Ceará. Em 1674, a capitania da Paraíba do Sul, também conhecida como Capitania de Campos dos Goitacazes, é estabelecida na atual região norte do estado do Rio de Janeiro. Em 1679, quase todo o território da capitania de Itanhaém é incorporado pela capitania de São Vicente, restando apenas a cidade de origem.
No ano de 1680, é fundada a Colônia de Sacramento, na região do Rio da Prata, mas no mesmo ano ela é tomada pelos espanhóis. No entanto, com o Tratado de Lisboa, em 1681, os portugueses reconquistam Sacramento. Em 1696, a capitania de Pernambuco amplia seu território, conquistando a região de Campo Maior, no Ceará. Em 1697, os franceses invadem o norte da região, que hoje corresponde ao Amapá. 2 anos depois, em 1699, Pernambuco conquista a região de Parnaíba. Em 1701, a capitania do Rio Grande perde sua autonomia e passa a ser controlada por Pernambuco. Em 1705, a colônia de Sacramento é novamente tomada pelos espanhóis. Já em 1709, como consequência da Guerra dos Emboabas, a coroa portuguesa compra a capitania de São Vicente do Marquês de Cascais, fundindo-a com a capitania de Paranaguá e cria a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Em 1713, com o primeiro Tratado de Utrecht, a capitania do Grão-Pará reconquista dos franceses o território do norte do Amapá. Em 1715, com o segundo Tratado de Utrecht, a colônia de Sacramento é reconquistada pelos portugueses. Nesse mesmo ano, a capitania do Maranhão anexa a região que hoje corresponde ao estado do Piauí. Em 1718, é criada a capitania do Piauí, integrando o estado do Maranhão e Grão-Pará. 2 anos depois, em 1720, a capitania de São Paulo e Minas de Ouro é dividida em duas: a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais. Em 1732, a capitania de Paraguaçu é convertida na capitania do Recôncavo Baiano. Em 1738, com a expansão portuguesa para o sul, surge a necessidade de novas divisões administrativas. Assim, a partir de São Paulo, é criada a capitania de Santa Catarina, que fica subordinada à capitania do Rio de Janeiro. Em 1748, a capitania de São Paulo cede parte de seu território para a criação de novas capitanias: Mato Grosso e Goiás, consolidando a expansão territorial brasileira. Em 1748, com a criação das capitanias do Mato Grosso e de Goiás, o restante do território da capitania de São Paulo é incorporado à capitania do Rio de Janeiro. 2 anos depois, em 1750, o Tratado de Madrid é assinado, sendo o primeiro tratado internacional a reconhecer formalmente as fronteiras do Brasil. Com ele, as terras ocupadas pelos portugueses na Amazônia, os 7 povos das Missões e os Pampas gaúchos são oficialmente cedidos ao Brasil, em troca da colônia de Sacramento, que passa para o controle espanhol. Ainda nesse ano, a capitania da Paraíba do Sul é anexada à capitania do Rio de Janeiro. Em 1751, a capital do estado do Maranhão é transferida para Belém, e o estado é renomeado para Estado do Grão-Pará e Maranhão. 2 anos depois, em 1753, a capitania da Paraíba é extinta e seu território é anexado pela capitania de Pernambuco. O mesmo destino tem a capitania de Itanhaém, que é absorvida pela capitania do Rio de Janeiro. As terras que antes faziam parte da antiga capitania da Paraíba do Sul passam a integrar a capitania do Espírito Santo. Em 1754, a capitania de Itamaracá perde sua autonomia e é colocada sob controle de Pernambuco, enquanto a capitania de Ilha Grande de Joanes é extinta em 1755. Nesse mesmo ano de 1755, é criada a capitania de São José do Rio Negro, localizada no atual território do Amazonas, separando-se da capitania do Grão-Pará, embora ainda permanecendo sob o controle do estado do Grão-Pará e Maranhão. 2 anos mais tarde, em 1757, a região de Minas Novas, antes parte da capitania de Porto Seguro, é incorporada à capitania de Minas Gerais. Em 1760, nasce a capitania do Rio Grande de São Pedro, subordinada à capitania do Rio de Janeiro. No ano seguinte, por meio do Tratado de El Pardo, os portugueses devolvem aos espanhóis o território dos 7 povos das Missões, como parte das negociações após a Guerra Guaranítica, recebendo em troca a colônia de Sacramento e terras ao norte da capitania do Rio Negro. Contudo, as capitanias de Ilhéus e Porto Seguro são extintas nesse mesmo ano e integradas à capitania da Bahia de Todos os Santos. Entretanto, os espanhóis não respeitam o Tratado de El Pardo e retomam a colônia de Sacramento. Determinados a reconquistar seu território,
Os portugueses retomam a colônia de Sacramento em 1763, enquanto a capitania de Itamaracá é extinta e anexada à capitania de Pernambuco. No ano seguinte, a capitania de Minas Gerais incorpora terras ao sul e a oeste do rio Sapucaí e Rio Grande. Em 1765, a capitania de São Paulo é recriada, restaurando sua autonomia, que havia sido perdida para a capitania do Rio de Janeiro. Minas Gerais, por sua vez, passa a controlar a região de Paracatu, a oeste. Em 1766, a capitania do Recôncavo Baiano é extinta e anexada à capitania da Bahia de Todos os Santos. No dia 20 de agosto de 1772, o estado do Grão-Pará e Maranhão é oficialmente dissolvido, dando lugar a duas novas unidades administrativas, o estado do Grão-Pará e Rio Negro. Em 1772, o estado do Grão-Pará e Rio Negro é formado pelas capitanias do Rio Negro e do Grão-Pará, enquanto o estado do Maranhão e Piauí é composto pelas capitanias do Maranhão e do Piauí. 2 anos depois, esses estados passam a ser conhecidos apenas como Estado do Grão-Pará e Estado do Maranhão. Em 1777, os espanhóis conquistam a capitania de Santa Catarina, mas no ano seguinte é assinado o Tratado de Santo Ildefonso, que cede as missões dos Pampas Gaúchos e a colônia de Sacramento aos espanhóis, em troca da devolução da capitania de Santa Catarina. Ainda nesse ano, através do Tratado de El Pardo, a região dos Pampas Gaúchos é devolvida à capitania do Rio Grande de São Pedro. Em 1793, a capitania da ilha de Itaparica é extinta e seu território incorporado pela capitania da Bahia de Todos os Santos. 6 anos depois, em 1799, as capitanias do Ceará e do Rio Grande recuperam suas autonomias, enquanto uma nova capitania, a do Amapá, é criada. No início do novo século, em 1800, a capitania do Espírito Santo passa a ser controlada pela capitania da Bahia de Todos os Santos. Já em 1801, pelo Tratado de Badajoz, os franceses adquirem a parte norte da região, que hoje corresponde ao estado do Amapá. Em 1804, a capitania do Rio Grande de São Pedro anexa as terras das Missões e territórios ao sul, estendendo-se até o rio Uruguai. 3 anos depois, em 1807, a capitania do Rio Grande de São Pedro ganha autonomia e passa a ser chamada Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul, também assumindo o controle da capitania de Santa Catarina. Paralelamente, a capitania do Rio Grande muda de nome para a capitania do Rio Grande do Norte. Em 1808, a capitania do Grão-Pará recupera o território do Amapá, até o rio Oiapoque, e no mesmo ano, a região norte da capitania de Goiás torna-se a capitania de São João das Duas Barras. No ano de 1809, o Brasil invade a Guiana Francesa e funda a colônia de Cayenne. No ano seguinte, em 1810, a capitania do Espírito Santo recupera sua autonomia, e no ano seguinte, o estado do Maranhão é dissolvido, restabelecendo a autonomia das capitanias do Maranhão e do Piauí. Em 1814, a capitania de São João das Duas Barras é extinta e seu território incorporado às capitanias de Goiás, Grão-Pará e Mato Grosso. Já em 1816, a capitania de Goiás perde áreas do oeste para a capitania do Mato Grosso, enquanto a região do Triângulo Mineiro é incorporada à capitania de Minas Gerais, ampliando as fronteiras dessa última. No ano seguinte, com o Tratado de Viena, o Brasil devolve a colônia de Cayenne à Guiana Francesa. Nesse mesmo ano, como consequência da Revolução Pernambucana, é criada a Capitania de Alagoas, desmembrada da Capitania de Pernambuco. Já em 1820, surge a Capitania de Sergipe, formada a partir da Capitania da Bahia de Todos os Santos, no território da antiga Capitania de Sergipe del Rei. Em 1821, a província do Rio Negro e Grão-Pará é formada, enquanto a Capitania de Santa Catarina conquista sua autonomia, separando-se da Capitania de São Pedro do Rio Grande do Sul. Nesse mesmo ano, em função dos interesses portugueses no controle do Rio da Prata, a Cisplatina é anexada ao Brasil. No dia 28 de fevereiro, as Cortes Gerais Extraordinárias da Nação Portuguesa concedem a todas as capitanias do Brasil o status de província.
Após a revolta da Confederação do Equador, em 1824, a província de Pernambuco perde parte de seu território, que é transferido para Minas Gerais. 3 anos depois, essa região é incorporada pela província da Bahia. Em 1828, pelo Tratado do Rio de Janeiro, a Cisplatina conquista sua independência, tornando-se a República Oriental do Uruguai. Em 1832, a província do Espírito Santo cede sua região sul para a província do Rio de Janeiro. 2 anos depois, em 1834, é criado o município neutro do Rio de Janeiro. Já em 1850, a província do Grão-Pará é dividida, dando origem às províncias do Pará e do Amazonas, sendo esta última formada no antigo território da Capitania do Rio Negro. Em 1853, a parte sul da província de São Paulo é desmembrada para criar a província do Paraná. Em 1867, pelo Tratado de Ayacucho, o Brasil reconhece a região do Acre como território boliviano, recebendo em troca áreas do sudoeste do Amazonas e do oeste do Mato Grosso. 3 anos depois, em 1870, com o fim da Guerra do Paraguai, a antiga região de Itatim, antes pertencente ao Paraguai, é anexada ao Brasil. Em 1872, com o primeiro censo demográfico do Brasil, as fronteiras das províncias do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Pará e Amazonas são atualizadas. Em 1881, a região de Crateús é transferida da província do Piauí para a província do Ceará. Com a proclamação da República do Brasil, em 1889, todas as províncias passam a ser chamadas de estados. 2 anos depois, com a Constituição Republicana de 1891, o município neutro do Rio de Janeiro é transformado no Distrito Federal. Em 1903, a região do Acre é oficialmente anexada ao Brasil como território federal. Por volta de 1911, a região do Alto Araguaia passa a integrar a província do Mato Grosso. Em 1916, após a Guerra do Contestado, o estado de Santa Catarina expande seu território para o oeste. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o governo brasileiro decide desmembrar 6 regiões estratégicas de fronteira para administrar diretamente. Nesse mesmo ano, é criado o Território Federal de Fernando de Noronha, e no ano seguinte, são criados os territórios federais do Amapá, Guaporé, Iguaçu, Ponta Porã e Rio Branco. 3 anos depois, os territórios de Ponta Porã e Iguaçu são extintos. Em 1956, o território de Guaporé passa a se chamar Território de Rondônia. Em 1960, é criado o atual Distrito Federal, e o antigo Distrito Federal é transformado no estado da Guanabara. Em 1962, os territórios do Acre e Amapá tornam-se estados, e o território de Rio Branco é renomeado para Território de Roraima. Em 1975, o estado da Guanabara é extinto e anexado ao estado do Rio de Janeiro. Em 1979, devido à vasta extensão do Mato Grosso, que dificultava a administração e as diferenças regionais entre o sul e o restante do estado, o governo decide desmembrar essa área, criando o estado do Mato Grosso do Sul. Em 1981, o território de Rondônia deixa de ser território e se torna o estado de Rondônia. Em 1988, é a vez do território de Roraima ser transformado no estado de Roraima. Nesse mesmo ano, a região norte do estado de Goiás, que se desenvolvia mais lentamente que a região sul, principalmente após a criação do Distrito Federal, é desmembrada e transformada no estado do Tocantins. Ainda em 1988, o território federal de Fernando de Noronha é extinto e passa a ser um distrito do estado de Pernambuco. E assim, o mapa do Brasil evoluiu ao longo dos últimos 520 anos.